Como estão? Todo mundo bem? A gente vai aguardar só um pouquinho até termos mais colegas aí com a gente. A gente bater um bom papo hoje sobre como aprimorar o QI e ter uma vida com mais sentido, né? Então, bastante interessante e eu acredito que vai ser muito proveitoso o bate-papo de hoje, tá? Então, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo, por favor, manda aí um oi aqui no chat, que tá tudo certo, que estão me ouvindo bem, estão me vendo, enfim. Deixa eu ajustar aqui. Muito bem, muito bem. Olá, Ricardo, boa noite. Tá me ouvindo bem? Me vendo com clareza? Olá, tudo ok? Amigo. Maravilha, maravilha. Eu ainda sou um pouco dinossauro com essas tecnologias, então tenho só um pouquinho de paciência, que eu estou ajustando aqui na segunda tela, para que eu possa ter um feedback de vocês, responder perguntas logo ali na frente. Opa, valeu, Ricardo. Manda um abraço para Elaine também. Ótima noite para ela. Maravilha. Ela tá aí junto? Vai participar com a gente? Então, segue ouvindo. Tendo alguma dúvida, mande as perguntas aqui, tá? Hoje o tema que a gente vai abordar, ele é muito interessante, contudo, bastante espinhoso. Olá, Andréia, boa noite. Tudo bem? Bastante espinhoso mesmo, pela maneira como os estudos apontaram, né? Aquilo que nós já desconfiávamos e que agora está devidamente documentado sobre o que realmente desenvolve o QI, o que pode, né, aprimorar o QI a níveis extraordinários e o que compromete não só o desenvolvimento do QI, mas em alguns casos também regride bastante, tá? Tá bom. Só um pouquinho. Bom, o que eu tenho o que eu levantei, na verdade, para compartilhar com vocês hoje, primeiro, obviamente, é fruto da minha experiência dentro da prática do yoga e das artes marciais aí nos últimos 30 anos, né? Vocês sabem que essas duas disciplinas, elas trabalham bastante a melhora da cognição, o gerenciamento da saúde física e mental, né? Tem uma abordagem bastante interessante também no que diz respeito à inteligência emocional, mas em linhas gerais, em termos de manutenção da saúde, saúde integral aqui, né, corpo, mente e emoções, essas três disciplinas, essas duas disciplinas, yoga e artes marciais, ajudam bastante. Há uma terceira disciplina que envolve a religiosidade, mas não é o que eu vou abordar aqui com vocês hoje. Vou dar uma pincelada lá no final, porque diz respeito a uma das especializações que eu tenho aqui na Escola Dharma, que a gente desenvolve aqui já há bastante tempo. Bom, eu vou começar aqui pela parte negativa, né? Pelos aspectos que são destrutivos do QI, aquilo que diminui o QI. Então, eu levantei aqui vários estudos e eu vou citar aqui os principais. Eu peguei estudos que são papers, né, que saíram recentemente, um deles pela Universidade Estadual de Kent, na Inglaterra, o Journal Americano de Epidemiologia, bastante interessante também, o Departamento de Estudos Científicos do Instituto Kuvalananda de Lonavala, na Índia, que é um centro de formação em yoga e pesquisa sobre os efeitos do yoga no gerenciamento da saúde, a Universidade de Santa Bárbara, entre outros, tá? Se vocês derem um Google depois aí sobre aquilo que a gente vai estar abordando, vocês encontram as referências sobre esses papers com uma certa facilidade, tá? Olá, Josi, boa noite para você também. Seja bem-vinda. Bom, dentro dos estudos, eles abordaram, fizeram vários levantamentos sobre aquilo que realmente promove a diminuição do QI, né? Você sabe que QI, coeficiente de inteligência, é aquilo que faz com que possamos, assim, de certa forma, praticar a inteligência, né? Entendendo aqui inteligência como a capacidade de resolver problemas, de perceber a verdade e de estar aprendendo sempre.
Então, consideramos inteligência como aquilo que reúne gerenciamento de problemas, conexão com a verdade e a continuidade do aprendizado. Isso promove a ideia de inteligência. E o QI aí, ele vai funcionar como uma espécie de trânsito, né, entre os vários núcleos mentais, entre as várias ideias que temos, para fazer com que o pensamento seja processado adequadamente, tá? Entenda que pensamento, que a gente pode entender pensamento como energia, uma energia muito sutil, é a conexão de ideias, é a conexão de núcleos mentais. Quando juntamos essas coisas, temos aquilo que chamamos de pensamento. Então, o nosso coeficiente de inteligência, né, ele, de certa maneira, ele processa várias faculdades cerebrais diferentes. Então, vai trabalhando, obviamente, na cognição. Então, tem uma série de estratégias que podem melhorar a cognição, melhorar o QI, e tem uma série de questões que agora, comprovadamente, não só atrapalham o desenvolvimento do QI, que acreditava-se até pouco tempo que era uma constante, né? Que ele poderia dar uma estagnada, mas sempre num processo de evolução, sempre num processo de crescimento. Mas já se sabe que o QI também pode regredir dependendo de alguns hábitos e condicionamentos que assumimos, tá? Olá, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Bom, o primeiro levantamento que foi feito sobre efeitos danosos ao QI é a obesidade, né? A gente já entende que a obesidade está associada à falta de atividade física, a uma alimentação desregrada, a um mau gerenciamento mental, emocional, físico como um todo, né? A obesidade, ela pode ser entendida como uma doença, né? O indivíduo ele está obeso, mas ele pode vencer esse estado, mas o problema da obesidade em si é aquilo que a desencadeia. E o que eles levantaram aqui como um fator predominante para o desenvolvimento da obesidade e, com isso, a diminuição do QI, é a gordura e o açúcar. O açúcar, a gente já sabe que é venenoso, né? E praticamente quase todos os produtos alimentícios que consumimos têm ali uma concentração de gordura e açúcar. Na verdade, produto alimentício é uma espécie de mistura entre gordura e açúcar. E é curioso porque na natureza, né, não há gordura e açúcar. A gente vai estar, a gordura do abacate, por exemplo, tá, mas é um tipo de gordura natural que nem se compara com esse tipo de gordura industrializada que a gente consome de maneira frenética aí, que vai produzindo realmente uma série de danos, não só no corpo físico, mas agora provado também para a cognição. Então, essa mistura gordura saturada, gordura processada e açúcar é extremamente danosa para a nossa inteligência, né? É, assim, é aquele ditado, né? Se a gente puder visitar, ou melhor, frequentar mais a feira e menos o supermercado, a gente começa ali a ter um pouco mais de saúde, né? Porque a alimentação é fundamental, como já sabemos, para a saúde física, mas também para a saúde mental, né? A nossa inteligência, ela é nutrida também por aquilo que comemos, não só por aquilo que estudamos, lemos, aprendemos, mas o que ingerimos transforma-se em energia, e essa energia nutre o nosso cérebro, né? Então temos que ter uma energia boa, né, para que o cérebro trabalhe adequadamente. Agora, sim, a questão da obesidade também, ela está ligada a um excesso de conforto que temos hoje em dia, né? Nós nunca fomos tão preguiçosos na história da humanidade como agora. Nós nunca tivemos tanto conforto como agora. Se a gente analisar a nossa história aí, ó, até pouco mais de 100 anos, a vida era muito mais pesada do que agora, muito mais difícil, né? Os trabalhos, claro que já havia trabalhos administrativos, trabalhos mais de produção intelectual, mas o trabalho físico sempre existiu, sempre de certa maneira vai existir em alguma demanda, mas a vida antigamente realmente era mais densa, era mais pesada. As tecnologias não eram tão desenvolvidas no sentido de produzir tanto conforto assim para a gente, né? Então, é difícil hoje em dia escaparmos de uma possibilidade de negligenciarmos a saúde através do excesso de conforto, né? É só a gente olhar aí em volta, aqui na nossa casa, né? A gente tem uma série
de, de tecnologias, de objetos, de coisas, né, que acentuam o conforto e nos convidam à preguiça. E se isso não bastasse, a gente tem gerado uma tendência muito maior a ter aversão à atividade física, porque a atividade física cansa, a atividade física sua, a atividade física produz sofrimento, a atividade física dói, a atividade física exige aí um esforço, um comprometimento de horário, investimento de dinheiro, eu tenho que ter uma alimentação, ou seja, a gente vai criando uma série de desculpas para não fazer aquilo que sabemos que é essencial na vida. A atividade física realmente ela é fundamental. E nós já sabíamos que a atividade física é uma das coisas que mantém a nossa inteligência saudável, que mantém a boa cognição cerebral, ou seja, mantém o nosso QI a níveis satisfatórios, né? Talvez a gente não tinha tantos elementos documentados sobre isso para que pudéssemos falar com mais propriedade sobre o assunto e levar para as pessoas, né, um tipo de reflexão para que elas não se deixem cair nas armadilhas e justificativas para não fazer aquilo que é necessário para que se tenha uma saúde adequada. Repito, nós nunca tivemos tanto conforto, né, como temos hoje em dia, em termos de história, né, da história da humanidade aí, a gente vive uma fase realmente é muito convidativa à preguiça, à acomodação, à estagnação, né? Isso é realmente muito perigoso. A obesidade também está associada a um mau gerenciamento emocional, né? A gente vive uma era onde as pessoas, pelo fato de não travar um tipo de contato com o sofrimento natural, que é aquele que confere a própria vida, ou seja, a forma como eu trabalho a fome, a forma como eu sinto frio, a forma como eu sinto calor, a forma como eu processo as minhas frustrações, as minhas derrotas, a maneira como eu me relaciono com pessoas, as derrotas como um todo. Até pouco tempo atrás, a gente gerenciava isso de uma maneira mais combativa, de uma maneira mais equilibrada. Hoje em dia está mais complicadinho fazer isso, por uma série de motivos aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Entre elas, por exemplo, o excesso de consumo midiático, né? Consumir mídia demais também atrapalha a cognição, também atrapalha a inteligência, também diminui o nosso QI. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, assim, claro que também um outro vilão associado à obesidade é a indústria alimentícia. Como eu falei anteriormente, é muito melhor irmos mais à feira e menos ao supermercado, né? É muito melhor a gente comer comida de verdade, comida boa, do que produto alimentício. Produto alimentício não é comida, produto alimentício é produto alimentício. Então, tá cheio de gordura saturada, tá cheio de gordura trans, tá cheio de açúcar, tá cheio de conservantes, cheio de porcaria. E a gente consome aquilo diariamente. Se você pegar, por exemplo, a margarina, né? Pegar um pouquinho dela, colocar do lado de um formigueiro, nenhuma formiga vai pegar a margarina para levar para dentro do formigueiro. Nenhum animal sequer consome margarina. Você sabia que a diferença da margarina para o plástico é de apenas uma molécula, né? Ou seja, aquilo foi inventado durante períodos de guerra para poder lubrificar máquinas, né? E aí acabaram as guerras. O que a gente faz com isso agora? Vamos transformar isso em alimento, né? Alimento é complicado, né? Mas assim, procurem observar com bastante cautela a dieta, porque uma dieta bem equilibrada, realmente ela é responsável pela boa saúde. A gente vai ter outros fatores aí para associar ao gerenciamento da saúde, mas a dieta, nesse quesito, é fundamental e, claro, vai evitar que você sofra dessa doença aí chamada obesidade, né? Bom, em relação à dieta, esse mesmo estudo, claro, ele levantou aí vários produtos, vários alimentos, né, que realmente são essenciais para a cognição, para o QI, e entre eles destacaram o iodino. O iodino é um tipo, é, eu não diria que é um tipo de sal, né? O iodino vai estar, por exemplo, em algas marinhas, em frutos do mar, mas geralmente você vai encontrar uma quantidade de iodino satisfatória em frutos do mar ou produtos do mar. Algas marinhas é uma coisa interessante para você utilizar na sua dieta aí. Você pode
picá-la, utilizá-la no arroz, nos seus vegetais, enfim, como parte do preparo do alimento, né. Em paralelo ao iodino, o consumo também de ômega 3. O ômega 3 tem várias formas para você poder assimilá-lo, né, é mais fácil você comprar por cápsulas, né, acaba sendo bastante interessante. E o chá verde, olha que interessante, o chá verde, mas o chá verde é aquele japonês mesmo, sabe. O chá verde, tradicional mesmo, porque aqui no Brasil há, eh fábricas nacionais de chá verde, que eu particularmente eu não confio muito não, eu prefiro o importado, o japonês mesmo. O chá verde ele é anti-inflamatório, antioxidante, então essa mistura do iodino com ômega 3 e chá verde é excelente para a cognição e para o gerenciamento, para a manutenção do QI. Também pode combater os males da tireoide, ajuda a vencer. Tem um detalhe interessante sobre isso. Essa mistura do iodino, ômega 3 e chá verde ajuda também a manter as taxas de testosterona no corpo, porque a testosterona é um hormônio muito importante, principalmente para nós homens. Ela também favorece a cognição, favorece o gerenciamento do QI. Contudo, esse mesmo estudo, ele provou que devido a uma mudança do nosso comportamento, não só em termos de alimentação, mas comportamento físico mesmo, a o nível, a média no mundo inteiro, acredita-se que se perde aí cerca de 1% de testosterona por ano, ou seja, as pessoas estão perdendo ao longo do tempo aí, a média mundial está em torno de 1% de perda da testosterona por ano. Isso é bastante perigoso, isso é bastante nocivo mesmo para a nossa saúde, viu. E o que é que faz, né, a gente perder a testosterona? Bom, primeiro é o excesso de produto alimentício. E um outro grande vilão, que talvez você não goste muito, para nós homens, é terrível, é o soja. Soja em geral. Óleo de soja, soja processado, grão de soja. O soja, ele favorece o hormônio feminino, então para as mulheres é excelente consumir soja, né, e derivados, mas para nós homens isso realmente é terrível porque ele literalmente destrói a testosterona no nosso organismo. Então faz com que o homem vai perdendo aí aquela sua natural masculinidade, e isso dentro do processo evolutivo é bastante complicado nas gerações futuras. A gente, por exemplo, está tendo um nível crescente de infertilidade entre os homens que tem assustado a Organização Mundial da Saúde, porque a fertilidade masculina tem caído ano a ano. E acredita-se que um dos fatores é justamente a alimentação inadequada, né? Então, claro, a obesidade é um dos problemas, mas uma alimentação ruim vai produzindo uma série de outros problemas. Como a gente está aqui tentando focar alimentos que sejam favoráveis à cognição e ao QI, então, assim, se eu puder aconselhar vocês a não homens, né, a não consumirem mais soja, façam isso, tá? Em em benefício da sua masculinidade, em benefício da sua testosterona, para que você envelheça bem, para que você não tenha problemas hormonais ali na frente, né, para que a cognição funcione adequadamente, para que o corpo trabalhe de acordo, né. Então é interessante isso, porque esse mesmo estudo estava falando a respeito da testosterona, e ele também associou isso à mudança do comportamento mental masculino. Ele de certa maneira, os homens estão perdendo a sua é louco dizer isso, mas estão perdendo a sua masculinidade. Então isso está comprometendo a testosterona. Infelizmente, há uma série de campanhas estranhas no mundo aí, de fomento de um tipo de comportamento masculino que tem comprometido justamente a masculinidade. E curioso, porque a gente ouve hoje em dia falar justamente do termo masculinidade tóxica, né? E esses mesmos estudos associaram justamente a masculinidade tóxica à diminuição da testosterona. Ou seja, o cara que deixa de ser homem, o cara que vai perdendo a sua masculinidade, vai tendo as suas taxas hormonais comprometidas, então há de certa maneira, perturbações terríveis no seu campo emocional, né. Então isso, obviamente, influencia no trato com as pessoas, na maneira como ele se relaciona com o mundo, né, na maneira como ele se relaciona com a sua família, com o seu trabalho, enfim, da maneira como ele se coloca na vida, né. Então está produzindo um desequilíbrio muito grande, e isso
ao meu ver, é bastante preocupante, a gente precisa estar atento a isso e tomar cuidado com determinados convites que a mídia nos sugere, que reforçam esse comprometimento, né. Então a gente tem que ter aí, um senso crítico bastante apurado e um senso de investigação ainda mais. Quando a gente recebe alguma informação que no primeiro momento parece convidativa, né, parece apetitosa, digamos assim, eh, vamos investigar com atenção. Vamos à fonte primária daquela informação, né. Vamos ver se aquilo é realmente aquilo. Vamos ver o que os pares contraditórios estão falando a respeito, né. Justamente para garantir aí um mínimo de integridade da nossa saúde mental, né, um mínimo de integridade da nossa inteligência também, tá. Eh, o segundo ponto que esses estudos também levantaram para considerável diminuição da cognição é o consumo da maconha, né. Eu sei que isso é um terreno escorregadio, porque há políticas públicas que estão tentando legalizar a maconha, outras que são contrárias. Há quem diga que a maconha, faz bem, a maconha, aprimora a cognição, a maconha, até desenvolve a inteligência, mas não é o que os estudos mais sérios no mundo inteiro têm apontado, né. Inclusive este em especial, que comprovou que o consumo da maconha e aqui é o consumo diário, tá? O estudo não está falando de um consumo sazonal, mas o consumo diário, o consumo pesado, como aparece ali na tradução, o indivíduo ele perde até 8 pontos de QI. Tem uma queda de até 8 pontos do QI dele, né? E não só isso, o consumo também ele tende a levar o indivíduo à depressão e, em alguns casos, a desenvolver a esquizofrenia, né. Então, bom, a gente vai se deter aqui num ponto relacionado à diminuição do QI, né. Eu particularmente, estudei com pessoas que consumiam bastante maconha, né. Então, assim, por certa experiência, eu posso falar que a cognição ali dos meus colegas era complicado, né. Eu via uma dificuldade nos estudos, eu via uma dificuldade de desenvolver linhas de raciocínio, eu via uma dificuldade de concluir um um determinado pensamento, e era justamente aqueles que tinham o hábito de consumir maconha com uma certa frequência. E aí eu sei que você vai falar assim talvez: "Ah, mas eu conheço pessoas que fumam e são super inteligentes. Ah, eu conheço pessoas que fumam e não são depressivas ou que nunca demonstraram nenhum tipo de tendência a estados esquizofrênicos e tal", mas, vai ter, é óbvio que vai ter, né, mas aqui a gente está falando da média, de um número, de um percentual maior aqui que o estudo desenvolveu, né. Então a gente tem que trabalhar, eh, com aquilo que a grande massa pensa a respeito ou desenvolve a respeito, né. Então aqui, que vai ter casos específicos, pode ter. Eu, particularmente, eu desconheço, mas, não vou entrar no mérito aqui, se fumar é uma coisa legal, se fumar não é uma coisa legal. Bom, primeiro que fumar aqui no Brasil ainda, até onde eu sei, é ilegal, né. Então, dentro de um conjunto de leis aí, isso não seria adequado também. Mas o que o estudo aponta é sobre o consumo excessivo e que a perda, de QI chega até 8 pontos. Isso realmente é bastante alarmante, né. Eh, aí você pode perguntar assim: "Mas e os produtos que são manipulados a partir da cannabis, né, para uso terapêutico ou uso medicinal?" Isso já é uma outra história, já é uma outra coisa, né. Ele é preparado dentro de um protocolo específico para um tratamento específico. A gente não está falando aqui da maconha propriamente dita, né, ou melhor, quando está, observando determinados medicamentos que são desenvolvidos para tratamentos neurológicos, por exemplo. É uma outra coisa, né. Como dito, essa manipulação é feita dentro de um protocolo muito específico de tratamento, né? Que não é o que o estudo aqui aponta, porque aqui está falando do consumo mesmo, da galera que pega lá um baseadinho todo dia e está fumando. Outra coisa relacionada a isso é que as pessoas que têm a, a,
a constância, né, no consumo de maconha, elas têm uma dificuldade muito grande de estabelecer relações sociais por longos períodos, relações afetivas, problemas, acaba desenvolvendo problemas de relação familiar, profissionalmente também acaba não conseguindo se adequar, se colocar, há sempre uma sensação de que o indivíduo está dentro de um grupo ao qual ele não faz parte, logo ele precisa encontrar um outro grupo para que ele se sinta parte daquilo, né? Então, esse ponto também é bastante complicado, porque isso produz um tipo de perturbação mental que faz com que o indivíduo não consiga se colocar no mundo adequadamente. Então, isso, obviamente, talvez seja um dos fatores que ajude a desencadear a depressão, né, mais à frente, né? Olá, gente, boa noite. Olá, Davi. Pois é, Elaine, é bem por aí mesmo, né. Eh eh, a gente tem que ter um senso crítico com investigação, né, a gente não pode aceitar a primeira informação que nos chega como verdadeiro, porque veio supostamente de um veículo de informação que, seja confiável, né. Hoje em dia, o que é confiável em termos de mídia é bastante controverso, né, tá. Bom, e o terceiro ponto que o estudo levantou, que diminui o QI, que é algo que eu realmente fiquei surpreso com isso, é a pornografia, né. A pornografia, ela é aqui, ó, eles apontaram várias questões, né. O primeiro aspecto negativo do consumo diário, né, que o estudo fala sobre o consumo diário da pornografia, né, é que o indivíduo, ele tem uma perda considerável do prazer real, né. E aí o estudo fez um trabalho entre homens e mulheres, né. Então o percentual é maior entre os homens que consomem a pornografia, mas o consumo de pornografia pelas mulheres também cresceu bastante. E essa perda do prazer real, ela está associada a, eu posso dizer assim, a não prática do estímulo sensorial, ou seja, na pornografia eu estou tendo uma espécie de hiperestimulação, onde eu estou usando apenas um dos sentidos, e ali eu praticamente tenho uma explosão, né? Seria esse o termo a ser usado, e como todo vício, você sempre tem uma necessidade de consumir mais. Então, o que acontece? O indivíduo que está viciado em pornografia, ele não só ele chega ao êxtase, ao orgasmo, com uma certa velocidade, mas ele tem uma necessidade de repetir aquela dosagem ainda maior, né? Ou seja, aquele tipo de vídeo que ele estava vendo já não é mais estimulante, já não é mais atrativo, já não é mais prazeroso. Então ele começa a consumir umas coisas bizarras, assim, sabe? Terríveis mesmo. E a hora que ele vê, ele está numa bola de neve, assim, interminável, envolvido num tipo acaba desenvolvendo uma patologia, é claro isso, porque esse vício é realmente bastante danoso, né? E ele tem uma dificuldade muito grande para se relacionar com pessoas reais. Porque com uma pessoa real, isso não acontece. Com uma pessoa real, eu tenho o estímulo sensorial presente ali, ou seja, todos os estímulos sensoriais estão presentes. Estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou cheirando, eu estou saboreando, eu estou pegando, eu estou trocando ideias, eu estou trocando sentimentos, eu estou trocando energias, ou seja, há uma interação ali. Essa interação é aquilo que define a gente como ser humano. Porque o que nos torna seres humanos é o fato de estarmos diante de outros seres humanos, diante de outros seres humanos. É por isso que vivemos em cidades, para estarmos próximos uns dos outros, senão a gente viveria como um bicho no meio do mato, né? Então, essa interação social para a prática, pra prática sexual, ela é extremamente comprometida para quem consome a pornografia. Né? Então, o prazer real, ele perde. Ele perde porque ele não tem mais ali o estímulo sensorial praticado como deveria ser praticado, né? E essa coisa do vício da pornografia, que faz com que um indivíduo consuma tipos de pornografias que sejam ainda mais pesados, mais bizarros, assim, realmente leva o indivíduo a um estado patológico, assim, é complicado. Ele realmente vai ter muita dificuldade para se relacionar com pessoas. A impotência está ligada a isso, a diminuição da testosterona está ligada a isso, a perda da masculinidade está ligada a isso. O indivíduo ele tem uma certa introversão, que ele não consegue, por exemplo, conquistar uma mulher, conversar com uma mulher. Então, obviamente, a pornografia potencializa isso nele. Então, ele se refugia na pornografia porque ele tem ali, supostamente, o prazer
sexual, o prazer da relação, que ele não consegue ter com uma mulher real. Mas mesmo aqueles que têm ali uma mulher real, que acabam caindo na pornografia, tendem a comprometer violentamente a relação. Casamentos acabam por isso, namoros acabam por isso, né. Então, é crucial você dar um jeito de sair desse tipo de coisa, se a pornografia é algo que você costuma consumir. E o problema é que a oferta hoje é muito fácil. Você pega aqui na internet, você acha de tudo. E começa muito cedo, porque uma criança hoje, 10, 11, 12 anos, já tem acesso a tudo na internet, né. Então quando há um estímulo, sexual precoce, isso desordena todo o imaginário do indivíduo, desordena toda aquela construção hormonal que ele está desenvolvendo ao longo do seu crescimento. Então isso atrapalha a cognição, atrapalha o cérebro, atrapalha o desenvolvimento da inteligência. Inclusive, olha que coisa medonha, essa informação eu fiquei, assim, horrorizado. O consumo da pornografia diminui a massa cefálica, diminui o tamanho do cérebro. Olha que coisa terrível isso, né. Bom, que diminuir o tamanho do cérebro, obviamente, é diminuir a inteligência, é diminuir a cognição, é diminuir o QI, ou seja, você regride num processo supostamente evolutivo ao qual todos nós seres humanos estamos. Está num processo de regressão. Olha que coisa terrível. E tem um outro ponto ainda, o consumo da pornografia é um dos principais fatores do desenvolvimento da ansiedade, né. E a ansiedade, como sabemos, é aquilo que tem a ver com o futuro, estou projetando lá na frente, né. Fico lá criando expectativas, criando cenários, aí você está lá vendo um vídeo lá com uma mulher, ah, bonita, maravilhosa e tal, né, um tipo de performance que na vida real você nunca vai ter, é óbvio que não. Aquilo tudo é preparado para justamente, roubar a sua atenção e prender a sua atenção o máximo possível e de maneira repetida. Então é óbvio que isso é viciante, né. Então esses 3 fatores aqui relacionados à pornografia são os principais, tá. Bom, então, para fechar, eh os fatores negativos, né, em relação ao QI, que diminuem o QI, temos primeiro a obesidade, depois o consumo da maconha e, por último, a pornografia. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, gente, manda aqui no chat que eu dou uma respondidinha. Deixa eu olhar aqui. O óleo. O óleo canabidiol, Elaine, bom, você sabe que a minha avó usou o óleo canabidiol porque ela tinha um problema neurológico e resolveu bastante, assim, na época, né, mas realmente prejudica o raciocínio, isso é verdade. Agora com relação à inteligência, eu não vou saber te dizer, tá, se atrapalha como um todo, assim, realmente eu não vou saber dizer isso não, tá. Pois é, o Davi, esses artigos, eles hoje são fáceis de vocês encontrarem na internet aí. Dá um Google aí que vocês acham muita coisa bacana, né, que só ajuda a amarrar, de certa maneira, aquilo que nós já sabíamos, né, ou desconfiávamos, né, porque a intuição é algo maravilhosa no ser humano. A intuição sempre antecede aquilo que você vai transformar ali na frente num conhecimento, né, uma informação, um fato, né. Bom, então agora vamos às notícias boas sobre o QI, né. Vamos lá. O primeiro ponto que o estudo levantou, ele separou 3 aspectos negativos e 3 aspectos positivos, os mais relevantes, né, tem muitos outros, mas os mais relevantes. Eh, o primeiro ponto que desenvolve o QI é algo que eu já tinha ouvido, acho que do meu pai quando eu era moleque, né, e eu nunca dei muita bola para isso. A gente é guri, né, moleque não liga muito para essas coisas, né. Moleque é muito presencial ali, é muito do momento, ele não está muito nem aí para futuro ou passado, né, ele quer viver plenamente o presente, né, que é algo muito bom, claro, mas desde que seja bem coordenado isso, bem direcionado, né. Mas o primeiro aspecto positivo para o desenvolvimento do QI é ouvir música clássica mesmo. Assim, gente, não é outro tipo de música, é música clássica, tá. Outro tipo de música também ajuda. Bom, não sei, eu sei que os estudos comprovaram que música clássica desenvolve o QI. Música clássica aprimora a cognição. Música clássica faz com que o cérebro inteiro, funcione como uma espécie de árvore de Natal, algo que acontece também no fenômeno da meditação, que eu vou falar lá na frente. A música clássica, ela estimula os neurônios a trabalhar, ela força
as células cerebrais a se desenvolverem, porque há vários estímulos sendo trabalhados ao mesmo tempo. Então, esse seria o primeiro aspecto aí funcional da música clássica no quesito melhora da inteligência, né? Porque estimula os neurônios, estimula as células cerebrais a trabalharem de maneira harmoniosa. Então, é como se fosse uma espécie de ginástica cerebral, sabe? Que faz com que essa musculatura fique mais firme, mais resistente, mais forte. Relacionado a isso, sobre a música clássica, é, ouvir diariamente a música clássica reduz a propensão à violência. Reduz, por exemplo, pensamentos agressivos, pensamentos depressivos, pensamentos angustiantes, pensamentos violentos, né? Vamos entender que uma ação violenta, ela nasce primeiro no pensamento. Uma palavra violenta, uma palavra agressiva, ela foi primeiro pensada, né? Então, assim, a música clássica, ela traz a nossa mente para um estado de equanimidade, um estado de paz mental. Então, diante, por exemplo, de uma circunstância adversa, eu, particularmente, eu faço isso, né? Eu estou passando por alguma coisa difícil, algum estresse alto, assim, algo importante para decidir, que está realmente me tirando o sono, e eu gosto de ouvir música clássica. Isso não só me ajuda a ficar mais calmo, né, mais tranquilo, mas muitas vezes a encontrar a solução para aquele problema, né? Como isso acontece? Não sei dizer, o estudo não fala sobre isso, né? Mas que ajuda nesse processo de resolução de problemas, de superação de adversidades, ajuda bastante, tá? Um outro efeito positivo da música clássica amplia a cognição, o estudo fala, né? Realça a harmonia da alma. Eu adorei isso aqui, cara. Realça a harmonia da alma, né? Porque, assim, uma mente perturbada, ela, a nossa alma está inquieta, né? A nossa alma ela tem uma necessidade de estar assim, um estado de equanimidade, ela tem uma necessidade de se sentar num trono confortável, que simbolicamente nas tradições do yoga é representado pelo coração, né? Assentar a alma no coração, é assentar a alma naquilo que promove a paz mais profunda, a serenidade mais profunda, né? Então, realça a harmonia da alma, eu achei assim fantástico. E o oposto também acontece. Se você ouve música ruim, a sua alma fica inquieta, a sua mente fica perturbada. E da mesma maneira que a música clássica ajuda a acalmar e a rechaçar a violência, determinados tipos de música exacerbam a violência e contaminam o mental no sentido de deixar a mente muito perturbada, muito inquieta, muito agitada, né? Por exemplo, músicas que têm um apelo muito forte na percussão, na batida, e uma batida rítmica, né, ela tende a trazer esse estado primitivo, né, esse estado mais animalesco, né, esse estado de combate. Por isso que nas guerras, antigamente, quando os guerreiros iam para o fronte de batalha, tinha uma linha de músicos de tambor tocando tambor, que era para estimular o espírito guerreiro e ir para o fronte. O grito, né, as artes marciais usam muito o grito, né, que é uma maneira de extravasar o medo, né, e trazer a combatividade para fora para que você entre com bastante firmeza, com bastante convicção. Mas aqui na música, determinadas músicas realmente contaminam a nossa alma, contaminam a nossa mente, atrapalham a nossa inteligência. O mesmo estudo também fala que música ruim, só que aqui o estudo não fala que tipo de música, né? Mas eu costumo dizer assim, música boa, né? É aquela que toca o nosso coração, é aquela que eleva a nossa alma, é aquela que faz a gente sorrir por dentro. Essa é música boa, né? Que inspira o melhor da gente, traz aquilo que a gente tem de bom realmente, sabe? Pensamentos, palavras e ações, floresce o melhor. Música ruim é exatamente o oposto, né? Te perturba, te deixa tenso, pesado, angustiado. Ele não fala que tipo de música, mas eu aqui na minha individualidade eu já sei o que é música ruim para mim e eu não consumo. São coisas inaudíveis para mim, assim, que eu nem considero música. Mas a gente tem aqui no grupo o músico Davi, né? O Davi é um ótimo professor também de música erudita, música clássica, toca violão clássico. Estou fazendo propaganda sua, viu, Davi? Enfim,
Música clássica realmente é muito bom. Música boa, né, é muito bom. E o último elemento aqui é que, olha que interessante isso, a música clássica, ela celebra a ordem, celebra a ordem. Vocês sabem que a palavra cosmos significa ordem, ordenamento, né. Então, quando você ouve isso, que a música celebra a ordem, ou seja, ela organiza aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é belo, porque a ordem está associada à beleza, aquilo que enche os olhos, no caso da música, que encanta os ouvidos e alegra a alma, né. Então quando a gente, eh, é interessante isso, porque música boa produz um certo ordenamento emocional na gente. Leitura boa, ler os clássicos da literatura, produz um certo ordenamento do nosso imaginário, né. Diálogo com pessoas gostosas, pessoas leves, pessoas que acrescentam, ordenam o nosso coração e o nosso discernimento, né. Ou seja, a palavra ordem aqui, ela foi colocada de maneira muito feliz aqui no estudo, achei muito legal isso. Celebra a ordem. Essa eu vou guardar forte, vou pensar mais a respeito, né. E o segundo ponto ligado ao desenvolvimento do QI, né, é leitura e estudos. Bom, isso todo mundo já sabia, né, todo mundo já sabia que leitura é algo que favorece a inteligência, claro, mas não é só ler, tá, gente? Porque ler todo mundo lê, até porque hoje em dia nunca se leu tanto quanto hoje, né. Eh eh, Ninguém mais fala no celular, né, fica todo mundo só mandando mensagem de texto. Então todo mundo lê o tempo todo. Mas o que é que está lendo, né? Que tipo de informação você está consumindo? Mas o estudo aqui fala que o que melhora a cognição é ler e estudar o que está lendo. Ou seja, é você prestar atenção naquilo que você está lendo e tirar o entendimento daquilo aplicado à sua realidade existencial. Qualquer coisa, que você esteja lendo lá um conto de Machado de Assis, por exemplo, né? Traduzir, você está lendo o conto e você está pensando nele e como aquilo se relaciona com a sua vida. Ou você está fazendo uma leitura edificante, né? Lendo aí um texto sagrado, a Bíblia, um sutra, uma Torá, um Corão, enfim, não importa. Você está lendo, mas está estudando aquilo, você está analisando aquilo, você está tentando trazer aquilo para a sua realidade. Como é que eu consigo praticar aquilo? Como é que eu realmente estou entendendo aquilo que eu estou lendo? Porque hoje em dia, como dito, se lê muito, mas se entende pouco daquilo que está lendo. Inclusive, a gente tem um fenômeno aqui no Brasil que é lamentável, que é o analfabetismo funcional. As pessoas não entendem aquilo que elas estão lendo. Não entendem. Elas leem, mas não entendem. E isso é terrível para a nossa inteligência, né? Terrível, terrível. Então, assim, a leitura seguida dos estudos é uma coisa que, obviamente, requer tempo. É, Falar para você que é fácil? Não, não é fácil, dá trabalho. Mas aquilo dignifica, aquilo engrandece, aquilo aprimora a sua cognição, aquilo desenvolve a sua inteligência. E o que significa desenvolver a inteligência? A sua visão de mundo expande, né? A sua percepção sobre os fenômenos naturais fica muito mais profunda, muito mais adequada. A possibilidade de você ser contaminado pelo meio midiático é muito menor, né? O teu senso crítico é muito maior, né? Mas é um senso crítico aqui construtivo, não destrutivo, porque hoje se critica muito no sentido pejorativo do termo, né? Eu tenho que criticar para destruir algo que eu considero que é inadequado àquilo que eu penso, por ser contraditório aos meus valores, né? E não é disso que a gente está falando, né? É um tipo de crítica construtiva, propositiva, que traga o melhor para si, para as pessoas à sua volta, para a sua família, para o meio, para o trabalho, para os estudos, para a vida como um todo, né? Então, a leitura seguida de estudos também não só exacerba, aprimora, desenvolve o seu imaginário, né? Mas faz com que você tenha um tipo de contentamento existencial, onde ali, diante dos fenômenos naturais da vida, um repertório de observação muito maior. Repertório que é traduzido em símbolos, em palavras. Então, quando você faz isso bem, você consegue levar o referente das palavras para a sua vida real. Ou seja, eu falo algo, penso uma palavra, leio um determinado texto, aí entendo o significado daquele texto e busco o referente dele na minha vida. Para que serve aquilo para mim? De que maneira eu aplico aquilo na minha realidade? Né? Então, ler e estudar. Então, isso realmente aprimora a cognição. Dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouco mais, mas é a maneira como os antigos também faziam. É curioso, você pega textos como
Santo Agostinho ou Santo Tomás, né? Na época, são autores incríveis, assim, se vocês não leram, tem que ler, né? Naquela época, eles liam em voz alta. Eu não me lembro agora se foi Santo Tomás ou Santo Agostinho que começou esse negócio de ler em silêncio, né? Que era a ideia para poder assimilar mais informação, ler mais rápido, né? Mas ler falando, ou ler mexendo a boca, mexendo como se você estivesse falando, faz com que o cérebro absorva melhor aquela informação, né? Faz com que, porque você tem ali a palavra, você tem o significado, você está falando e a construção daquele referente já é automática, você já traz aquilo para a sua vida, né? Você já conecta aquele significado no seu dia a dia, na maneira como você está aí trabalhando, se relacionando com as pessoas, estudando, enfim, a maneira como você se coloca na vida cotidiana, né? É muito diferente, muda bastante isso, sabe? Então, é algo que a gente tem que tentar resgatar. É verdade isso. Eu estava ultimamente... Eu lembro quando eu era criança, quando eu estava aprendendo a ler, né? E eu fui assim durante um bom tempo. Até chegar na minha adolescência, eu meio que lia sussurrando. Eu falava aquilo que estava lendo, né? E é curioso, talvez, claro, a idade. Meu cérebro era uma esponja, então absorvia com muita facilidade tudo aquilo que eu lia, né? E com o passar dos anos, a absorção da informação vai diminuindo, né? Mas eu comecei a voltar a fazer esse exercício proposto em alguns textos filosóficos e ler sussurrando, né? Como se você estivesse quase que orando a leitura, né? Interpretando a leitura, né? E é curioso porque muda a forma como as imagens são construídas dentro do nosso cérebro. Não é aquela coisa relâmpago, né, que você vai lendo com muita velocidade. Então, você tem uma dificuldade de assimilar melhor as informações ali e construir todo aquele repertório que o texto está propondo, né? Então, inclusive, leitura dinâmica é algo terrível, terrível para a cognição. Antigamente falava que era bom, né? Lê, tem que ler bastante. Quanto mais você lê, mais inteligente você fica. Depende, não é bem assim, né? Então, mais uma vez, aí está provado, ler, sim, é importante, ele desenvolve a cognição, mas desde que seja acompanhado por estudo, interpretação, aplicação daquilo na sua vida. Você pensa sobre aquilo na sua vida, tá? Paralelo a isso, o estudo ele levantou 3 pontos aqui, né, sobre leitura e estudos, né? Quem lê e estuda tem uma possibilidade de sucesso profissional muito maior. Isso é óbvio, né? Está provado agora, né? Quem lê e estuda tem um repertório e uma flexibilidade mental capaz de trabalhar com a diversidade de uma forma mais assertiva. Ou seja, você consegue lidar com as problemáticas do dia a dia de uma forma mais adequada, coerente. Então, a possibilidade de você acertar mais nas decisões é muito maior lendo e estudando, né? E a imaginação e a inventividade. Imaginação e inventividade aqui está presente, inclusive, dentro dos Yoga Sutras, que é um texto célebre da tradição do yoga, escrito há cerca de 2.300 anos. E tem uma parte lá que ele fala sobre o poder da imaginação e da inventividade para fazer com que o indivíduo se desenvolva como ser humano, né? A imaginação é um recurso de construção do eu, né, de fomento do eu, para que este eu esteja adequado à realidade, né? A imaginação ela promove também a inventividade, inventar. Né? Tudo que nós usufruímos hoje em dia em termos de tecnologia, tudo que nós temos em termos de alta cultura, tudo que nós aprendemos como seres humanos, tudo que nós desenvolvemos foi inventado. E essa inventividade, ela nasce da imaginação, né? Mas a imaginação, ela precisa ser desenvolvida. Então, a leitura, ela tem essa capacidade de ampliar a nossa imaginação. Então, quanto maior for, maiores são os horizontes que podemos acessar. Tá? E aí, o terceiro ponto que os estudos levantaram para melhorar a cognição é aquilo que eu trabalho já há muito tempo, né? Que é a minha especialização. Disso eu posso falar com bastante propriedade,
que é a meditação. A meditação aqui, lá nos papers, aparece como mindfulness, é a mente presente, né? Não é meditação, não é a meditação, talvez aqui budista, com a ideia do esvaziamento mental, ou meditação xamânica, de cultivo aos elementos da natureza, mas é uma meditação que conecta a mente ao presente, né? Por exemplo, isso é comum na prática da oração, né? Quando você está rezando ou está orando, você está focado naquele momento da prece, naquele momento da oração. Então, você está falando e está mentalmente construindo aquilo, produzindo as imagens, né? E essas imagens, elas trazem uma conformidade para o seu presente naquele exato momento, né? Para produzir ali afago espiritual, acolhimento emocional, né? Envolvimento dentro de uma energia, dentro de uma egrégora, né? Que já existe há muito tempo, dentro de uma tradição religiosa, por exemplo, mas a meditação aqui também fala sobre o exercício da reflexão, né? Interessante que é algo que nós no yoga também fazemos muito, né? É pensar, deliberar. A reflexão faz com que você perceba erros no caminho, perceba fracassos, né, de uma maneira mais profunda. Por que você fracassou? Por que você errou? Quais foram os motivadores para isso, né? O que é que levou à derrota, né? E ali, nesse mesmo momento, você consegue também desenvolver as estratégias, as ferramentas para converter fraqueza em fortaleza, derrota em vitória. Você vai encontrando, né, as maneiras para poder vencer aquelas etapas difíceis que a vida, às vezes, acaba impondo a você, né? Então, a meditação aqui, o estudo, ele basicamente levantou 4 vantagens, né? Quatro qualidades, né, da prática do mindfulness, né? Que é a melhora da compreensão. Compreensão, né? Compreensão é uma palavra interessante, né? Mas pouco compreendida hoje em dia, né? Quando nós travamos contato com o mundo, né? Travamos contato com pessoas, circunstâncias, ideias, né? Se a gente tem a capacidade de compreender o cenário tal como se apresenta, de uma forma a não interferir tanto a observação, com uma incapacidade de travar contato com a realidade, ou, para ser mais preciso, né? Se algo diante de mim, quando eu estou lá observando, estou ouvindo, eu estou me conectando sensorialmente, né? Ou seja, estou ouvindo, vendo, cheirando, pegando, saboreando, não importa, né? Se eu colocar muito meu ego ali, né? Muito meu mundinho, se eu for incapaz de sair um pouco desse ego, se eu for incapaz de olhar de um outro ponto de vista, ou de vários, às vezes isso é necessário, eu vou ter uma dificuldade muito grande de compreender o outro, o cenário, a circunstância tal como se apresenta, né? E pela falta de compreensão, a conexão não se estabelece. E se não há uma conexão estabelecida ali, então nada pode ser feito, né? Então, a compreensão, ela necessariamente, ela exige duas coisas, né? Primeiro, um vasto repertório ali de informações, né? Você tem que ter uma memória boa, tem que ter um imaginário bom, tem que ter um repertório de experiências já vividas ali bastante satisfatório, tem que ter conversado com muita gente, tem que ter levado muito na cabeça, tem que ter sofrido muitas derrotas, tem que ter levado muitos tombos, ou seja, você tem que estar meio que calejado já, né? Então, a tua visão, ela é mais expansiva sobre, ela consegue ver os prós e contras, né? Possibilidades de acerto e possibilidades de erro, né? Então isso te dá uma condição melhor para compreender o outro. Mas o que o estudo fala sobre a melhora da compreensão pela prática da meditação é simplesmente porque você aprende a estar presente. Você está diante de alguém, você está ouvindo o que a pessoa está falando. Mas hoje em dia parece que todo mundo vive um eterno monólogo, ninguém ouve ninguém, está todo mundo só querendo falar, né? Então aquele indivíduo que realmente para ouvir o que o outro tem a dizer, ele se destaca dos demais, ele se diferencia, né? E ouve e presta atenção, né? E aí você vai usar todo o seu repertório ali
Tá ir processando aquilo que está ouvindo, aquela informação que você está recebendo, e ver ali se no final do diálogo você pode ajudar, pode fazer algo, não, né, seja como for, mas ouvir é uma dádiva para quem deseja falar, né. Agora falar, e somente falar, é terrível, né, para quem deseja dialogar, porque o diálogo ele parte do pressuposto que há ali uma troca, né. A compreensão ali desse estudo aqui é basicamente estar inteiro, estar no momento. A cabecinha não está nem no futuro e nem no passado. Um outro ponto positivo que a meditação mindfulness ela desenvolve no indivíduo é o raciocínio. O raciocínio ele está conectado ao pensamento, né, que é a conexão de ideias, é a conexão de núcleos mentais, é você encontrar soluções, encontrar saídas, desenvolver uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, com começo, meio e fim, de uma forma adequada, de uma forma inteligente, inteligente aqui como falamos no início, que é a capacidade de resolver problemas, de perceber a verdade, de aprender sempre, né. O nosso cérebro, você sabe que o cérebro humano foi produzido biologicamente, né, para viver cerca de 300 anos, né, mas num corpo que vive, pelo menos biologicamente, está programado a viver no máximo 120 anos, né. Então é um cérebro acoplado num trato intestinal, né. Então então o corpo morre, mas o cérebro quer viver mais, então ele tem muita vontade de aprender. Então o aprendizado constante é o que nos torna inteligentes. Certa feita eu aprendi que não podemos dormir sem ter aprendido algo novo naquele dia, porque se assim o fizermos, dormir sem aprender algo novo naquele dia, o dia foi perdido, foi em vão, né. Então o raciocínio é algo que fica muito rápido, né, com a prática da meditação. O terceiro elemento é aprimora a visão do ambiente. Na tradução, acho que é isso. A visão do ambiente, ou seja, eh, você tem um olhar mais assertivo, mais adequado sobre o seu entorno, sobre a sua volta. É curioso porque eu particularmente convivo com pessoas, às vezes no trabalho, às vezes família, colegas e tal, que tem uma dificuldade real mesmo de enxergar a realidade à sua volta. Parece que a realidade dela é construída a partir do consumo daquilo que a mídia sugere. E ela tem uma dificuldade de olhar com os próprios olhos a realidade se apresentando tal como ela é e não como a mídia fala que é. Olha que louco isso. Ou seja, eu, você, enfim, conhecemos pessoas que não acreditam nos próprios olhos. Acreditam naquilo que um veículo de informação supostamente fidedigno diz, que é verdade, acredita naquilo que uma suposta celebridade, supostamente acima de qualquer suspeita, diz que é o correto, é o adequado, e a gente não questiona, a gente não investiga se aquilo está coerente com a minha realidade, com o meu entorno, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou vendo, né? Então isso é bastante danoso para a inteligência, né? Então a meditação aqui, ela faz justamente com que você perceba melhor o seu meio, né? Enxergue a realidade à sua volta, né? Pare de acreditar nos olhos e boca dos outros e comece a acreditar mais nos seus olhos, na sua própria capacidade de perceber o mundo. Você é inteligente o suficiente para isso, mesmo que muitas vezes parecem que querem nos convencer que não somos. Mas somos sim, bastante inteligentes para perceber tudo o que acontece à nossa volta, com bastante clareza e profundidade, né. E o último elemento aqui, atrelado à meditação, é a velocidade mental. Está ligado ao raciocínio, né, a velocidade mental, né. A velocidade mental ela é fundamental para a sobrevivência. É fundamental para que você faça adequadamente tudo aquilo que você precisa fazer na vida, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, não importa, né. Você tem que ter uma mente ágil, veloz, né, não é apressada, né. Pressa leva à ansiedade, né. Veloz, veloz, né. Pensar rápido, decidir rápido, pensar com propriedade e ao mesmo tempo com profundidade. Então,
essa velocidade mental proposta na meditação, ela aparece, inclusive, na própria prática meditativa. Já perceberam quando vocês, acredito que quem está me vendo aqui, já tenha praticado ou pratique meditação com uma certa regularidade, pelo menos o pessoal que está aqui comigo agora, todos fazem meditação, né? Quando você senta lá para ficar quietinho, supostamente quietinho, né? É quando a mente fica mais agitada, é quando ela mais grita com você. Percebeu? Você quer tranquilizar a mente e ela acelera. Ela vai para todos os lugares ao mesmo tempo. Parece que fica doida dentro da cabeça, né? Um pensamento desdobra o outro, desdobra o outro, desdobra o outro, e aquilo vai. Você tem que pegar essa frequência, pegar essas ondas mentais aí e direcioná-la para um fim. É esse direcionamento que o yoga chama de pranayama, que é captar, né, pegar a força do pensamento e canalizá-la, né, direcionar essa energia, que é movimento constante mesmo. Então, a própria meditação, ela já prova que a mente fica muito acelerada, né? E aí você vai aprender a controlar essa mente. A velocidade ela é muito importante, mas você vai ordenar essa velocidade. Você vai ensinar essa mente a trabalhar adequadamente, né? É claro que a meditação é uma técnica onde, basicamente, ensinamos a mente a estudar a própria mente, a penetrar a própria mente. Inclusive, é um conceito associado ao budismo, né? Dalai Lama, que é a maior autoridade do budismo hoje no mundo, ele sempre abre as conferências dele dizendo que o budismo não é religião, o budismo é a ciência da mente. E é bastante feliz essa conotação mesmo. Então, é uma técnica que pode ser utilizada para tudo, inclusive para a prática religiosa, se assim desejar. Não é o propósito. O yoga também tem um propósito parecido com isso, né? De coordenar a força mental, expandir a consciência e libertar o indivíduo de estados inferiores de existência. Aqueles estados que produzem sofrimento mental demasiado, né? Estados ilusórios, por exemplo. Tá? Então, assim, então, os estudos foram bem interessantes e eles casam perfeitamente com aquilo que nós, no yoga, nas artes marciais, já fazemos há bastante tempo. Eu falo de yoga e artes marciais, que é a minha área de atuação há mais de 30 anos, né? Então, é claro que eu estou nesse trabalho trazendo outros conhecimentos, outras expertises para enriquecer ainda mais aquilo que a gente está se propondo fazer juntos aqui, tá? Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, manda lá. Então, a gente já entendeu aqui que os 3 venenos do QI, né? Aquilo que destrói o QI é a obesidade, é o consumo da maconha e a pornografia. E aquilo que dignifica o QI, exacerba o QI, é ouvir música clássica, é leitura seguida de estudos e a meditação, né? 3 coisas maravilhosas que é para ontem, para começar a fazer, né? É para ontem. Eu queria voltar um pouquinho ali na música clássica também, que é um exercício que eu acho muito interessante, inclusive, eu tenho uma série de exercícios assim que estão dispostos em um curso chamado A Arte da Superconsciência. Se você tem interesse em conhecer esse trabalho, entra lá no site yogacursos.com. Já na página inicial, lá embaixo, tem lá um bannerzinho da Arte da Superconsciência. Entra lá, se inscreve no site e faz. São 9 horas de conteúdo. Ali tem 3 lives que fizemos com o grupo que fez na época, e mais 3 aulas, 3 webclasses, né, com técnicas específicas para desenvolver a consciência e otimizar a inteligência. Tá bom? Então, se não for ter nenhuma perguntinha, a gente vai ficar por aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem. É isso, gente. Espero que tenha sido interessante o bate-papo. Peraí, o Davi está perguntando aqui. Os mantras funcionam? Assim, o mantra ele é ligado, né, Davi, à conotação religiosa hindu, sabe? Ele é musical, ele é melodioso, mas ele não tem influência aqui no gerenciamento da inteligência e na melhora do QI. O mantra ele tem uma conotação religiosa, espiritual, né? Inclusive, para ser mantra, tradicionalmente e necessariamente precisa ser hindu, tá? Associado ao hinduísmo, tá? Está associado a práticas devocionais e religiosas.
tem uma outra estrutura, a gente pode fazer uma live para falar sobre mantras, para falar sobre a reverberação, né, que diz respeito ao gerenciamento de determinadas energias na gente, determinadas potencialidades, eu gosto de chamar mais assim, né, de que maneira isso pode favorecer, tá? Vamos lá. O Ricardo... Tá bom, eu vou... Gente, o Ricardo pediu para eu mandar o nome dos artigos. Eu vou colocar na descrição do site depois, desculpe, na descrição do vídeo, que vai ficar gravado aí no YouTube. Depois vocês acessam lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, tá? escoladharma@gmail.com ou pelo WhatsApp. Vocês acham aí nas minhas redes sociais também, tá? Oi, Priscila. Melhor, oi, Peterson. Tudo bem? André tá aqui. Boa noite. Algo relacionado à memória para recomendar? Algum curso? Então, tem sim, Peterson. Lá no meu site, Yoga Cursos, tem lá a Arte da Superconsciência, que a gente tem vários exercícios para fomentar a memória, para desenvolver. Entra lá e qualquer dúvida que você tiver, você me chama em particular depois, tá? Andréia. Tá, o óleo canabidiol também prejudica o raciocínio e a inteligência como um todo. Então, eu não sei dizer agora se o óleo canabidiol ele prejudica a inteligência, o raciocínio. Aqui está falando da maconha, né? O estudo fala do consumo da maconha. Ele não fala de terapias, né, ou terapêuticas manipuladas a partir da cannabis, né? Eu lembro que a minha avó, como eu falei anteriormente, usava. Ela tinha um problema neurológico, canabidiol, e fez bem para ela durante um bom período, assim. Agora, se ele prejudica realmente a inteligência, eu não sei, o estudo não falou nada sobre isso, né? Talvez seja interessante dar uma pesquisada aí, buscar alguns papers, alguns trabalhos científicos para ver o que eles falam a respeito. Eu não tenho essa informação, tá? O estudo realmente só falou do consumo da maconha mesmo, do cigarrinho do capeta, como falar na minha terra. Então, eu não sei dizer agora, tá bom? Então, o Alzheimer e outros tratamentos neurológicos, né? Mas eu repito assim, gente, o óleo de canabidiol e outros medicamentos manipulados a partir da cannabis, ela é feita dentro de um protocolo específico, para um tratamento específico, numa dosagem específica, com outras substâncias agregadas. Não é o cigarrinho, não é a erva, não é a maconha propriamente dita, não, tá? Já é outra coisa. É como a gente tem medicamentos à base de coca, por exemplo, tem medicamentos à base de substâncias que são realmente agressivas para a saúde, né? Então, é assim, realmente eu não vou ter essa informação agora, tá bom? Então é isso, gente. Acho que valeu, né? Valeu aí. Eu quero ver se eu consigo toda semana estar com vocês. Acredito que toda quinta, tá? Para a gente trazer um tema relacionado ao momento, onde a gente vai juntar aí as minhas expertises no yoga, nas artes marciais, com ciência, comportamento e filosofia. São três coisas que eu também gosto muito. Eu estudo filosofia no momento, adoro o assunto, né? Integrar isso é algo que eu curto. Eu estudo, não sou filósofo, apenas estudo, sou um entusiasta, né? Gosto muito, tá bem? Então é isso, obrigado aí pela presença de vocês. E a gente segue se vendo aqui na telinha ou lá na escola. Um abraço, fique com Deus.